Estou com o Pedro Pereira, pai e treinador do Tiago Pereira, o campeão deste Figueira da Foz International Men's Open. Pedro, também parabéns a ti, não é? Fazes parte da equipa, obviamente, também ganhaste o título, também é o teu título mais importante com o teu filho. O que é que tens a dizer? Finalmente, à sexta final, conseguiu o título. O que posso dizer é o que qualquer outro pai diria. Estou muitíssimo orgulhoso. Eu aqui, neste momento, sou muito mais pai do que treinador. O facto de ter sido à sexta, eu sou aqui eu posso ser o advogado de defesa do Tiago. Eu vou-te dizer que esta foi a única final que ele jogou em que chegou à final em condições físicas. Todas as outras, chegou à fase final do torneio completamente esmiuçado, porque teve jogos duríssimos ao longo do torneio, e esta foi a única que ele chegou realmente em condições fisicamente, e está de parabéns porque fez um jogo irrepreensível. As condições estavam difíceis, o adversário é um adversário nitidamente que cria muito desconforto com o firepower que tem. O Tiago teve um mérito incrível da forma como anulou e jogou de uma forma, conseguiu jogar limpo num dia que não dá para jogar limpo. Portanto, o Tiago houve alturas do jogo em que parecia que não estava vento, que é sempre muito bom sinal. É sinal que o jogador está confiante e que está alinhado. As outras finais que jogou, deixou tudo em corte. Lembro-me perfeitamente duas delas acabou completamente esgotado na Croácia, perdeu as duas em 3 sets, correu mesmo, não teve a estrelinha da sorte, podia ter ganho mas não ganhou, mas deu o que tinha e o que não tinha. E hoje, teve irrepreensível. Estou orgulhoso, muito orgulhoso da forma como preparámos o jogo e da forma como ele executou. O que é que podes revelar dessa preparação? Porque não é um jogador fácil, não é? Escardino, alto, serve bem. Qual foi a preparação? Tivemos que gerir muito bem as direções do serviço, porque é um jogador que responde muito dentro do campo e a natureza dele é fazer muitos winners de resposta. Portanto, o Tiago hoje fez uma coisa que não está muito habituado e executou na perfeição, que foi misturar os efeitos e as direções do serviço. Ou seja, o Tiago muitas vezes serviu em slice, eventualmente, não sei se te percebeste ou não, mas o slice anula um bocadinho este tipo de jogador porque a bola é mais baixa, e variou também com o kick aberto, o kick que estava com uma qualidade extrema, porque este jogador é canhoto e mesmo assim não estava a conseguir encaixar na bola. Portanto, ele não serviu bem. Eu tenho a certeza que não vi ainda, mas teve uma baixa porcentagem de primeiros serviços. Não serviu bem, mas serviu muito bem nos momentos importantes, que faz muitas vezes toda a diferença. Portanto, da mesma forma, estávamos concentrados na resposta. O facto de ele não responder, portanto, só o simples facto de responder não chegava. Tinha que responder para o meio do campo ao primeiro serviço e com uma pontinha de veneno, porque quando não o fez, o adversário atropelou. E portanto, executou muito bem. Falámos que ao longo da semana ele tinha estado menos agressivo no segundo set do que no primeiro. Hoje realmente fez o contrário. O segundo set foi pé na tábua e jogou muito bem do princípio ao fim. Portanto, o adversário fez um jogo e com mérito, serviu muito bem, porque senão nem esse tinha feito. Portanto, o Tiago respondeu e jogou de uma forma muito mais agressiva no segundo set. Gostei muito. Habitualmente a Figueira da Foz, este torneio feminino, que nós já fazemos há uns quantos anos, e também já jogaste aqui, também sabes isso, e os torneios perto do mar e os do oeste são muito ventosos. Esta semana não foi particularmente ventosa, mas chegas à final e é claramente o dia mais vento da semana. Não sei se estavas a contar com isso, se prepararam de alguma forma o vento, e o que é que se faz para lidar com o vento, porque é preciso de facto mentalmente lidar com isso, mas também se calhar adaptar um bocadinho o jogo. O que é que ele fez? Esta semana eu preparei-o para uma semana com vento. Realmente não, teve uma semana maravilhosa para jogar ténis. Hoje, o facto de estar vento, portanto, um bom indicador foi o Tiago abrir as persianas do hotel hoje de manhã e dizer: olha, está vento, vai ser melhor para mim. Okay. Portanto, notei logo desde que acordou que estava muito preparado mentalmente, e o Tiago tem nesse capítulo, portanto, se isso algum dia foi uma desvantagem, neste momento ele está um jogador mais maduro, mentalmente está mais forte, está mais tolerante. O facto de haver ventos, e nós jogámos no início da carreira dele, jogámos muitas semanas com vento na Tunísia, portanto também já perdeu muitos encontros por não estar pronto mentalmente e taticamente para jogar com o vento.
Mas neste momento eu sinto que o vento não é um fator que o possa prejudicar demasiado. Porque tem arsenal técnico. Ele adapta alguma coisa? Adapta, faz o serviço um pouco mais a um tempo, para não lançar a bola tão alto, portanto joga um bocadinho mais com o efeito no serviço. Ele é um jogador que, para mim, é um jogador muito completo, ele gosta mais de jogar para a frente, mas se precisar de jogar para cima, com peso também joga, portanto a favor do vento. Ele portou-se muitíssimo bem, apesar de ter falhado algumas bolas em que exagerou na agressividade, mas pronto, o adversário também assim o pedia e não teve, é tal história, houve alturas em que o Tiago jogou com vento, mas parecia que não estava vento, e isso significa que o jogador está afinadíssimo. Nunca é bom perder finais, eu fiz esta pergunta ontem ao Tiago depois da meia-final. Nunca é bom perder finais, mas achas que as 5 finais perdidas também o podem ter ajudado aqui hoje, pelo menos fazer algo diferente? Não sei se as 5 finais deste ano o ajudaram particularmente hoje, ou achas que é outra história? Eu portanto, tenho uma visão muito clara. Eu acho que o Tiago, em todas as finais que jogou, apesar do cansaço, a única que não rendeu, porque estava mesmo muito cansado a seguir aquela meia-final com o Gastão Elias no Algarve. Portanto, teve câimbras, no dia a seguir estava muito dorido, é uma situação nova para ele nunca tinha tido câimbras. Portanto, foi a única final que eu rendeu. Todas as outras, eu dou total crédito aos adversários, porque foram adversários de altíssima qualidade e, portanto, o Tiago deu o que tinha e o que não tinha, acabou por não conseguir ganhar. Portanto, nunca houve uma final que eu possa ter dito, não rendeu, ele não rendeu por ser uma final. Não, até porque as 2 primeiras finais que ele jogou foram talvez dos jogos mais bem conseguidos que ele teve. Os 2 títulos que jogou em Monastir, ele levou o nível de uma maneira absurda. Portanto, foram 2 finais muito boas as que ele jogou. Portanto, de certa forma, aprendeu um bocadinho também para... Ou achas que não? Achas que são histórias independentes? A final 2 e as outras não estão relacionadas? Portanto, isto é muito difícil. Portanto, eu acho que o encadeamento da carreira, portanto, tem tudo um encadeamento. Pois. E obviamente isto não foi uma situação nova para ele. Portanto, ele jogou a 6ª final da época e se não fosse agora seria mais à frente. Sim. Fico muito feliz por ter sido aqui na Figueira da Foz. O torneio, deixa-me dizer-te que é de tirar o chapéu. Portanto, é muito pouco comum verem-se organizações deste género em torneios de $25.000 e eu, portanto, quando organizei os meus, fiz questão que fosse alguma coisa deste género e os jogadores passaram uma semana incrível e aqui esta organização está de parabéns. São todos de uma simpatia extrema. Eu já conhecia bem, as pessoas da Figueira recebem muito bem. Eu já tinha jogado várias vezes aqui e tinha-me sentido sempre em casa. Muito bom. Tendo em conta a importância da final, por ser um E25, nunca tinha ganho as anteriores este ano e as anteriores da M25, tendo em conta o adversário que era, que eu acho que mesmo que vai ser bom jogador, achas que foi dos melhores encontros que ele já fez? Já deves ter visto que é 95% dos encontros do Tiago. Sim, não posso dizer que foi um dos melhores encontros que ele já fez em termos do resultado técnico. Mentalmente foi muito steady. Até jogou um padrão um pouco fechado para poder condicionar o adversário. Eu já vi jogos em que o Tiago tem um jogo extremamente agressivo, já vi jogos em que o Tiago joga sozinho. Portanto, já vi tudo. Já vi o melhor, já vi o pior. Hoje esteve muito bem, acima de tudo mentalmente. Peço-te aqui uma resposta como treinador e não como pai. O teu currículo fala por ti, já viste e já estiveste com vários jogadores. Até onde é que pode chegar o Tiago? Foi talvez a minha maior preocupação desde que o Tiago agarrou numa raquete pela primeira vez. Ou seja, a minha preocupação foi sempre ele divertir-se a jogar ténis e desenvolver o ténis dele. Portanto, ele foi um atleta que não ganhou de pequenino. O atleta que começou a ganhar mais tarde, por uma razão muito simples. Porque nós, como treinadores, queremos explicar sempre aos pais que não é importante ter grandes vitórias ou muitas vitórias em fases muito no início de carreira. E eu, com outros atletas, nunca fui capaz de fazer isto, porque os pais pediam-me resultados. E eu sempre disse ao Tiago, mais importante do que tudo é que tu te divirtas e desenvolver o teu ténis. Portanto, para mim, eu não lhe vejo um limite. Se não houver lesões, se continuar a desenvolver-se desta forma, há muita coisa para melhorar no jogo dele. É um atleta que tem muita margem a nível físico, até a nível técnico, apesar de ser giríssimo vê-lo jogar. Portanto, é um gajo que se desloca com
com uma leveza quase incomum, eu acho que pode nos dar muitas alegrias. Portanto, neste momento temos obviamente o Nuno em grande e 2 jovens a tentar segui-lo, o Henrique e o Jaime. O Tiago pode imiscuir-se por aí, é isso? Eu acho que esses 3 exemplos que tu deste são 3 grandes motores de motivação para o Tiago, e o Tiago é muito amigo deles, é um gajo que é um miúdo que é puro, gosta muito do sucesso dos outros, que é, às vezes até nem é muito comum naqueles que são mais competitivos, e é sem dúvida um motor de motivação ter estes 3 exemplos. Só para fechar, para não te roubar mais tempo, acho que não vais levar a mal em confidência, mas tinhas-me dito que vocês hesitaram, aliás, o Tiago também me disse que hesitaram em vir aqui, porque vinham de outros lados, aliás, chegaram na véspera do encontro, não é nada normal. Exatamente. No fundo, no fim de contas, valeu a pena? Valeu a pena, vale sempre a pena, mesmo que o resultado não fosse este, valia a pena, porque mesmo, quer dizer, perdendo, também há experiências válidas, mas a questão que se põe aqui é, eu fico ainda mais feliz, porque até uma fase bastante avançada do torneio, o Tiago nunca se sentiu confortável, e portanto começa a ser... Winning ugly, às vezes, não é? Começa a ser interessante tu não te sentires bem e conseguires resolver, conseguires encontrar soluções e conseguires ganhar, portanto, não com o teu melhor ténis. Portanto, fico muito feliz por termos vindo, obviamente, até porque mesmo que ele não tenha ganho, adorámos estar aqui na Figueira, a cidade é espetacular, é animadíssimo, é tudo fixe, pá, super satisfeito. O que é que podemos esperar de um jogador que tem 39 vitórias este ano, 6 finais? O que é que se espera até ao final do ano? O que é que se segue agora? Eu espero que Deus o conserve assim, é o que eu espero. Espero que continue a trabalhar como tem estado a trabalhar e com a vontade de melhorar que tem estado. Portanto, nós valorizamos mais o nível do que os pontos, até porque ele ainda está em idade, como digo, de desenvolver o ténis o mais possível, e realmente é uma estratégia que tem funcionado, porque o nível está cada vez melhor. Força, parabéns pela vitória. Obrigado, Steve.